Olá pessoal, graça e paz. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir para vocês entrar aqui na comunidade do YouTube, postagem. Ali eu fiz a primeira enquete pedindo para vocês votarem qual dia e o horário seria melhor para a gente fazer uma live. Eu coloquei terça, quarta e quinta às 7h30. Até o momento, a quinta-feira está ganhando. Então, se for quinta-feira, eu vou começar a fazer lives nas quintas, não toda semana, porque toda semana eu estou produzindo um vídeo. E quando eu não produzir, eu pretendo fazer um estudo em formato de live, porque eu sei que fica mais dinâmico e dá para a gente bater um papo, conversar. Então eu peço para você votar, eu vou deixar aí mais uns dias até ver qual o dia que vai ser melhor para aqueles que podem acompanhar, os que não puderem, depois assiste como o de costume. Voltando para o assunto, eu quero começar aqui no canal a falar sobre acontecimentos do dia a dia que envolvem a geopolítica. Tem irmãos que me pedem isso, então eu quero fazer isso no canal. Como eu tenho me dedicado aos estudos, esse vai ser o foco, toda semana postar um estudo, mas eu quero de vez em quando fazer isso daí. E eu quero falar agora sobre a eleição desse novo Papa, o Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV. Eu não sei se o nome dele pronuncia assim, mas vamos chamar ele de Leão XIV. Eu quero fazer alguns comentários, se isso para nós evangélicos tem alguma relevância dentro de um contexto geopolítico, se não, por que nós temos que ficar falando acerca disso? Eu creio que sim, que tem uma relevância grande dentro de um contexto geopolítico, escatológico. Já deixo a minha posição clara, que eu não creio que o Papa vai ser o anticristo, não. Para mim, o anticristo ele está relacionado com os filhos da carne, que é ali os ismaelitas, ligado com o Islã, está dentro de um contexto judaizante. Então, para mim, é daí que vem o Islã, mas eu não vou entrar nos detalhes. Mas o Papa ele pode sim fortalecer ali a apostasia no sentido de que de começar a favorecer a agenda anticristã. Então a gente tem que ficar atento que Papa que vai entrar, o Papa que vai sair. E no caso, algum católico pode entrar aqui e pensar que com um evangélico protestante que vai dar opinião acerca da Igreja Católica. Eu procuro estudar as questões da teologia católica, então eu creio que nós temos que respeitar o direito de todos darem opinião. Você não precisa respeitar a minha opinião, porque se a minha opinião é você respeitar todas as opiniões como você tem a sua, então a sua opinião não vale de nada. Então você pode fazer aqui os comentários para contra-argumentar, porque se tratando de Igreja Católica, é evidente que o católico vai falar com mais propriedade. Então eu procuro não ser leviano e procuro analisar a coisa também analisando do ponto de vista daquele que tem a sua teologia e procura entender, para depois fazer algum comentário. Então eu fiz algumas pesquisas e nós sabemos que dentro do conclave, eu pesquisei isso dentro de uma página do Instagram da Igreja Católica, que é de algum grupo, não sei qual. Ali tem 137 cardeais. Os cardeais são quem? São os príncipes que vão votar para eleger o rei, que no caso seria o Papa. É mais ou menos essa a ideia. Então você vai ter cardeais espalhados no mundo todo, eles se juntam ali no conclave para separar ali, votar no Papa. E eu achei interessante que na página católica vai mostrar o perfil de cardeais em relação ao progressismo, conservadorismo, tradicionalismo, e nós não podemos negar que essas agendas anticristãs, essas ideologias, filosofias, penetraram tanto na Igreja Católica como na protestante. No último vídeo que eu fiz, o título é Magoará os Santos do Altíssimo, Guerra Cultural. Eu falei um pouco dessas agendas e ainda fiz uma relação com a agenda LGBT, ideologia de gênero, com a agenda de Sodoma e Gomorra, que Jesus disse como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem, e também os dias de Noé. Os dias de Noé eu coloquei como a agenda islâmica, que essas duas agendas estão em curso, e uma agenda é para destruir todas as bases do Ocidente cristão, da civilização ocidental, para que essa outra agenda venha engolir o mundo cristão e transcender. Então, no caso, nós teríamos aí o mundo islâmico, e isso daí vai favorecer o quê? O reino do anticristo para perseguir os santos do Altíssimo de maneira agressiva, como Jesus disse que vai vir uma grande tribulação, a qual nunca houve e jamais vai haver. Então, se você não assistiu o vídeo, assista lá. Então, eu vou utilizar esses termos. Esse vídeo aí foi meio que boicotado pelo YouTube por questões de palavras ali, que eu não entendi o porquê, porque eu falei de pecado, de homossexualismo, etc e tal. E talvez esse vídeo também vai ser desmonetizado. Mas enfim, eu vou citar aqui essa página, fazendo uma leitura
desses cardeais que têm uma inclinação para a agenda mais globalista, anticristã, e outros que não. E querendo ou não, isso vai influenciar no voto. Por isso que tanto na Igreja Católica com a teologia da libertação, como no meio dos protestantes, que tem a teologia da missão integral, essas agendas elas vão influenciando o modo da pessoa interpretar as escrituras. Então é uma guerra cultural que nós estamos vivendo. Na página vai dizer o seguinte: desses 137, 15 são progressistas. 53 bispos bergoglianos, que tem essa tendência mais para o Papa Francisco que morreu, e aí eles têm aquelas visões ambientalistas, umas ideias que também têm interesses aí dos globalistas. Periféricos, que no caso seria o centro, 39, conservadores, 25, e tradicionalistas, 5. Daí ele vai explicar os 39 cardeais periféricos, assim chamados por causa da sua origem geográfica, principalmente do terceiro mundo, são socialmente conservadores e economicamente socialistas. Eles são contra a ideologia de gênero, o aborto e apoiam a família tradicional. Os bergoglianos abraçam a visão política do Papa Francisco, eles são pró-imigração, pró-política climática e relativamente progressistas em questões sociais. Os conservadores são apoiadores dos ensinamentos tradicionais da Igreja e rejeitam experimentos doutrinários. Os progressistas são a favor de uma igreja mais inclusiva, aberta ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à ordenação de mulheres e querem revisar o celibato sacerdotal e etc. Perceba que existe aqui uma tensão entre esses cardeais que vão votar para o Papa. No caso, nós temos 15 progressistas e 53 bergoglianos. Ou seja, já serve mais a interesses da agenda anticristã. Esses progressistas são mais radical, porque o interesse deles é o diaconato feminino, também a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, movimento LGBT, que é totalmente contra as escrituras. Então imagine se tivesse nesse conclave 100 cardeais desse. Logo, entraria um papa ali que ia fortalecer muito essa agenda LGBT Sodoma e Gomorra, que eu já citei no vídeo anterior. Então eu vou citar assim. Então essa agenda vem para destruir todas as bases cristãs, porque uma vez que você destrói a família, você destrói a igreja, do ponto de vista que você enfraquece ela. Destruir, não que ela vai ser aniquilada, porque a igreja, ela sempre vence, qualquer batalha, ela sai vencedora. Porém, a igreja ela vai passar por esse período de uma grande tribulação, a qual nunca houve, jamais vai haver, e Jesus disse que se não fosse por amor aos eleitos, nenhuma carne se salvaria. Então é uma coisa que vai acontecer, que é a grande apostasia. Por isso que nós temos que ficar atento. Porque eu tinha uma expectativa, como você tem 53 bergoglianos e 15 progressistas, talvez esses papas aí periféricos poderiam votar também em um mais radical. Tanto que, se fosse para escolher um papa, eu preferiria aquele Robert Sarah. Inclusive, o Robert Sarah, eu estava vendo agora recentemente que ele ficou até contente com esse o novo Papa, o Leão XIV, porque ele não é tão radical para esse setor progressista, ele tem uma visão mais conservadora em relação à família, ele fala um pouco de imigração, mas a gente não sabe muito bem. Mas me agradou bastante, do ponto de vista de uma guerra cultural, ter esse Papa. Porque, querendo ou não, a Igreja Católica ela está resistindo a uma agenda que vem desde o início do século XX para desmontar as famílias, que é justamente essa revolução feita pelos progressistas, que é a agenda feminista. A primeira onda foi com quem? Com as sufragistas, tanto que o Chesterton ele já dizia que isso seria um problema. E aí na segunda metade, na metade do século XX, quando teve a segunda onda da revolução feminista, junto com a revolução sexual, a coisa ficou mais feia ainda. E nós já vivemos uma terceira onda, que é a onda o quê? Do LGBT, ideologia de gênero. Então, tudo isso daí foi algo que já foi programado por essa elite globalista para desmontar todo o ocidente cristão. Então, o interesse deles é destruir. Então, ficando esse vácuo espiritual, você desmontando as famílias cristãs, é evidente que a família mais poderosa vai prevalecer. E quem são esses? É o mundo islâmico, que tem um monte de filho. Ali não entra essas agendas LGBT, etc. e tal. Tanto é que é uma incoerência no Ocidente você vê pessoas LGBT defendendo a Palestina, defendendo o mundo islâmico, porque eles estão tão cegos para a ideologia, eles não estão vendo que eles estão cavando a sua própria sepultura. Inclusive, eu fiz um shorts
falando acerca disso. Perceba que a Igreja Católica está resistindo a essa agenda contra a família, defendendo ainda o episcopado somente dos homens, a questão da ideologia de gênero, aborto, eles estão ali sempre indo contra. Se a gente for analisar no meio protestante, é por isso que eu digo, os católicos têm a desvantagem em que sentido? Porque eles são um. Então, se a doutrina muda lá em cima, supondo que tenha um concílio que começa a falar de episcopado feminino, aceitar casamento do mesmo sexo, muitos católicos não vão aceitar isso daí e eles vão começar a sair. Tanto é que existe católicos hoje que são sede-vacantistas que só aceitam ali do Papa Pio XII, que ele foi o último Papa, a cadeira do Papa está vaga e eles não aceitam o papado que tem hoje e os anteriores, até ali Pio XII. Então, eles já estão resistindo, porque eles acreditam que o Concílio Vaticano II foi um concílio que meio que acabou com a Igreja Católica. Mas aí tem essa briga entre os católicos, mas eles têm ali ainda a unidade doutrinária. E eles estão resistindo nessa questão dessas agendas antifamília. Se a gente fosse falar do meio evangélico protestante, o nosso meio, como a gente tem divergências, se a gente fosse unido em doutrina, nós já estaríamos perdendo nessa questão da agenda da família. Porque na metade do século XX já começou a ter um monte de bispo, pastoras, liderança feminina, e agora nós vemos algumas igrejas tradicionais aí, antigas, que estão aderindo, entre aspas, ao episcopado LGBT. Então perceba que essa agenda, em alguns meios protestantes, já estão sendo bem avançadas, e aí a gente faz o quê? Não é com a gente, não é do nosso grupo. O católico não tem essa vantagem, porque ele vai falar, não, realmente tem erro aqui na Igreja Católica, eu faço parte dela, a gente vai ter que lutar ali dentro. Então a gente tem que analisar essas questões. Eu procuro analisar as coisas em bloco, não no todo, porque eu tenho as minhas divergências com católicos graves em relação ao dogma mariano, dulia, hiperdulia, latria, essa doutrina que para mim leva a muitos realmente praticarem idolatria, mas eu não quero entrar nessa questão agora. Mas em relação a essa agenda da família, eu não posso negar que a Igreja Católica está fazendo um bem e está lutando nessa guerra cultural a favor da Igreja, porque ainda a agenda familiar está bem firme. A Igreja Católica é contra o divórcio, eles têm uma questão familiar muito boa e a gente não pode negar isso daí. E as minhas expectativas em relação ao Papa combater essas agendas anticristãs em relação à família aumentou um pouco mais para positivo, porque ele escolheu o nome Leão XIV, porque eu fui pesquisar depois ali o Leão XIII, porque estava se falando muito da encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas. Porque assim, se a gente vai ver o nome Leão, tem o Leão I, que chegou lá, falou com Átila Uno, que realmente foi um papa que bateu de frente com Átila Uno, mas eu vou destacar esse 13 porque quando a gente vai analisar o contexto que ele viveu, e é uma encíclica social, como que a igreja tem que lidar com as situações, o Leão XIII foi contemporâneo de Karl Marx. Então estava tendo a Revolução Industrial. Para mim, a Revolução Industrial teve, sim, as suas coisas benéficas em relação a as pessoas poderem depois ter coisas com mais facilidade, os meios de produção aumentarem. Então, evidentemente, a massa vai adquirir coisas melhores. Porém, teve um problema social, porque a Revolução Industrial trouxe uma escravidão grave ali para os trabalhadores. É por isso que vem os movimentos sociais ali, Karl Marx, começando a colocar um monte de ideologia. Aí sim, a coisa foi ficando mais feia, porque Marx defendia o seguinte, que tinha que abolir a propriedade privada. Então esse Papa foi bem duro contra os comunistas. Mas também ele atacou esse liberalismo econômico sem moral. Então, eu não sou um liberal econômico apenas, porque se você for apenas um liberal econômico e não tem a moralidade cristã, você vai ser preso por mamão, pelas riquezas, você vai seguir essas agendas dos globalistas, dos metacapitalistas, essa elite financeira. Então, nós temos que ter uma moral. Nós devemos defender, sim, a liberdade econômica, desde que haja uma moral ali intrínseca nessa defesa da liberdade. E tem que ser a moral cristã. Então esse Papa combateu os comunistas dizendo que a propriedade privada é algo sagrado. Foi Deus que deu. Toda a terra pertence ao homem. Então ele vai mostrar também que o comunismo traz o quê? Traz princípios de empobrecimento.
Aí ele vai falar que se você deseja que todos sejam iguais, isso daí é uma utopia, isso é impossível, porque nós temos que ter paciência com a desigualdade, porque um é mais alto, o outro é mais baixo, um é mais forte, o outro é mais fraco, um é mais inteligente, o outro é menos, e essa desigualdade, o que vale para que nós sejamos uma sociedade realmente que haja um equilíbrio, a base é a caridade, é o amor. Você não tem que desejar as coisas materiais por igual, porque uns vai ter mais e outros vai ter menos, mas o que nós devemos pregar é justamente que para você equilibrar isso, tem que haver o quê? Uma vida de caridade, de amor para com o próximo, assim como Jesus ensina. Então é isso que ele está defendendo. E tem um ponto aqui que ele vai combater não apenas os comunistas, mas ele vai mostrar para aqueles da Revolução Industrial, os patrões, que tem que haver esse equilíbrio. Olha o que ele vai escrever, olha como ele traz o equilíbrio. Então a igreja não pode ficar tomando partido A e B, porque muitas vezes nós somos enganados até mesmo dentro de setores da direita. Nós temos ali os neocons, temos essa elite financeira, então nós temos que tomar cuidado que essa elite globalista, anticristã, joga dos dois lados. Nós temos que entender que o que nós temos que preservar é as coisas do reino. Se tem alguém falando de acordo com a palavra de Deus, nós vamos apoiar. Mas se a gente vê que está tendo vigarice, a pessoa está indo com astúcia da serpente, nós temos que denunciar. Tanto mostrando o erro do comunismo, como do liberalismo econômico, que não tem moral nenhuma. E se esse Papa Leão XIV adotou esse nome para seguir os passos de Leão XIII, é uma coisa que vai ser bem interessante dentro dessa guerra cultural, dentro desse contexto geopolítico. Olha o que ele vai dizer. Entre esses deveres, eis o que dizem respeito ao pobre e ao operário. Proletário versus burguês. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e conforme a equidade. Falando aqui para os trabalhadores. Não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua pessoa. As suas reivindicações devem ser isentas de violências e nunca revestirem a forma de sedições. Ou seja, não fique querendo fazer aí greve, querendo só coisas escusas, somente por interesse de vocês, essas sedições. Deve fugir dos homens perversos que, nos seus discursos artificiosos, lhe sugerem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e à ruína das fortunas. Então, esses líderes aí, de sindicato que fica prometendo que vai vir o paraíso na Terra quando todo mundo tiver as coisas iguais. E nós vimos que todo o país que aderiu ao comunismo, você vê que quem se beneficia são a elite. O povão fica miserável, pobre. Então, eles usam esse discurso artificioso para enganar os trabalhadores ali na época. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Hoje, esses já não usam mais os trabalhadores, porque os trabalhadores já saíram fora disso. Os trabalhadores querem família, quer ter o seu dinheirinho ali para sustentar os seus filhos. Hoje eles pegam quem? O lumpenproletariado, que é o lumpenproletariado para Marx e Engels, é os marginais, ladrão, prostituta, viciado. Naquele período eles não utilizavam dessa classe para fazer a revolução, eram os trabalhadores. Por isso que o Leão XIII está falando com os trabalhadores aqui. Mas hoje eles estão utilizando esse pessoal para fazer a revolução. Perceba que eles incitam a fazer manifestações os comunistas justamente dessa classe aí, que não querem trabalhar. Geralmente os trabalhadores já não querem mais saber disso daí. Então a coisa está ficando escalando, por isso que já é diferente desse contexto aqui de Leão XIII que ele está mostrando o trabalhador e o patrão. E ele vai falar agora com o patrão o seguinte, quanto aos ricos e aos patrões, não deve tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. O trabalho do corpo pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. Então ele está mostrando, não é vergonhoso você trabalhar para alguém. Então o patrão não pode desrespeitar o seu funcionário, o operário. Por quê? Porque ele também é digno. Aquilo ali traz dignidade, traz sustento para a sua vida, não é uma coisa inferior. Aí ele vai mostrar aqui, o que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como divis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. Então, isso é vil.
é vocês olharem para essas pessoas como lucro. Não. Vocês não podem fazer só isso, olhar para a força do trabalho e falar, não, agora eles estão me dando dinheiro. Vocês têm que olhar para esses operários que eles são uma alma, que eles são como vocês, imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz, o cristianismo, além disso, prescreve que se tenha em consideração os interesses espirituais do operário e o bem da sua alma. Então, o patrão tinha que desejar o bem da alma do operário. E aos patrões compete velar para que isto seja dada plena satisfação para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras que nada vem enfraquecer o espírito de família nem os hábitos de economia. Então ele está mostrando, ó, vocês, patrão, fortalece o espiritual dos seus operários. Não fica pensando só em lucro, para que eles não venham cair em tentações. E aí sim, isso vai enfraquecer o que? A família. Então ele está mostrando isso. Aí ele diz, proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou seu sexo. Então ele está dizendo, olha, vocês, patrão, não vai colocar um trabalho acima da força da pessoa. Então, seja questão de sexo, idade, olha como é uma coisa justa. Daí ele vai falar do salário também. Mas entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém, certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. Olha que coisa linda, Leão 13 está mostrando aqui a palavra de Deus, trazendo o equilíbrio entre o Senhor e o seu servo, o patrão e o operário. Lá em Colossenses 4, versículo 1, Paulo vai dizer, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende o quê? Um Senhor no céu. Então pague o seu servo, o seu operário, com justiça, não olhando essa vida como lucro para você. Não escravize ele, como estava acontecendo ali na Revolução Industrial. Então, se Leão 14 aderir às posições de Leão 13, eu estou contente em relação que ele vai resistir essa agenda anticristã em relação à família. Então, ele vai ter que resolver vários problemas e vai ter que se posicionar ali em coisas que realmente eu vejo que a igreja está sendo atacada. Então, nesse aspecto, eu vejo que nós, quando a gente vai analisar a eleição de um Papa, para a cristandade no geral é importante, porque uma vez que se entrasse ali um Papa progressista e começasse a pregar sobre ideologia de gênero, casamento homossexual, episcopado feminino, e aí eles levantam supondo um concílio, porque tem a maioria dos cardeais ali, a Igreja Católica já, assim, eu posso dizer que muitos vão ter que sair daí. Assim como tem o sede vacantista, vai ter que ter mais sede vacantistas. Então, no caso, esse Roberto Sara, que para mim é um conservador que defende as tradições, eles têm essa tensão entre a missa tridentina, a missa nova, que é uma das questões também que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí esse Roberto Sara, ele é bem antiglobalista mesmo. Ele é bem anti essas agendas anticristãs. Eu preferiria que fosse ele, mas como ele ficou feliz com a eleição do Leão XIV, creio eu que essas agendas globalistas antifamília vai ser refreada. Então isso para nós é bom. Nós estamos ainda resistindo, os cristãos. Agora, se porventura lá na frente começar mudanças, aí só Deus sabe e nós precisamos estar vigiando, orando. Por isso que a gente tem que aprender a separar a coisa em bloco. Nós temos a divergência com a Igreja Católica? Temos. Podemos falar isso em outros momentos? Vamos falar. Mas nós temos um inimigo maior, um inimigo que é um inimigo comum, que é o Islã. Então nós precisamos unir forças para combater o Islã, porque essa agenda é a agenda final do anticristo. A plataforma do Islã vai ser usada para perseguir os cristãos, seja católico ou protestante. Então, nesse ponto, eu acredito que a igreja deve ter a unidade, sim. Agora, mas em tudo? Não, a gente tem que parar e perder esse costume de achar que uma vez que você concorda com alguma coisa em um grupo, você está concordando com todo o grupo. A gente não pode ser assim. Então, assim como nós, protestantes evangélicos, temos diversas doutrinas e nós nos consideramos ali irmãos em relação a algumas coisas, nós precisamos entender que há coisas que nós podemos sim separar, falar, ó, aqui não dá para caminhar, mas aqui nós podemos lutar junto para ir contra uma agenda anticristã maior, que é sim o califado islâmico sendo implantado no mundo todo. Amém? Então Deus abençoe sua vida, espero que você tenha entendido
e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.